Nós temos a honra de ter aqui hoje o professor Darcy Fontoura de Almeida, que é um professor emérito e faz parte da nossa história aqui. Ele vai apresentar a conferência Por que Carlos Chagas Filho trocou a patologia tropical pela física biológica. E agora eu passo a palavra para o diretor, o professor Olaf, para apresentar o nosso professor que dispensa apresentações. Boa tarde a todos. Como a Tânia falou, o professor Darcy é pessoa, que todos conhecem aqui e atualmente tem contribuído de forma marcante para registrar a história do Instituto. Então, junto com o Espaço Memorial, ele tem trabalhado com nossas duas alunas de extensão, a professora Doris, a Cate, para recolhermos a história do Instituto, que será disponibilizada na página, na nova página, no Espaço Memorial. E, enfim, a curiosidade, o interesse do professor Darcy, exatamente por esses momentos iniciais da concepção do Instituto de Biofísica, são fascinantes. Eu acho que essa é a primeira palestra que o professor Darcy dará sobre isso. Isso é algo que a gente vem conversando, discutindo, então provavelmente teremos mais umas 3 conferências nesse sentido, mostrando como é que o professor Carlos Chagas Filho ele identificou essa vertente de pesquisa que teve depois o sucesso que nós conseguimos observar hoje. Então, professor Darcy, eu pedi que iniciasse, vamos preparar aqui as luzes para ficar. Então, quero agradecer a presença de todos, principalmente o professor Darcy, que se disponibilizou em colocar esse seu estudo na forma de uma apresentação. Obrigado. A presença da família do professor Carlos Chagas, com 2 filhas presentes. E agora podemos começar. Antes de mais nada, eu quero assinalar que são 12 horas e 20 minutos. Nós já esperaram 20 minutos. Espero recuperá-lo depois. Quero também agradecer especificamente e particularmente a presença da Cristina, da Isabel, a presença da Ana Margarida e do Danilo Bové, que aqui estão e que me dão muita honra em aparecerem. A Cristina e a Ana Margarida são as filhas de número 3 e 4 do Dr. Chagas, que sempre dizia que tinha 4 filhas únicas. Bem, lamento apenas que o professor Luiz não esteja aqui, porque ele poderia testemunhar mais uma aparição do que ele mesmo chamou de Pero Vaz de Caminha do Instituto de Biofísica. Eu acho que eu não sou isso, não. Espero que ele melhore. Bem, nessa conferência eu pretendo revelar contingências indicativas de que a resposta usualmente dada a essa pergunta pelo próprio professor Chagas, por incorporar múltiplos fatores, pode lançar novas luzes sobre uma fase decisiva na história da vida de Chagas Filho, que é a da conquista do seu poder, Será que estão ouvindo aí atrás? Sim. Então, que é a
fase da conquista do seu poder político, científico, pessoal. Eu acho que foi um momento chave na evolução das coisas até o Instituto de Biofísica. Em primeiro lugar, o professor Chagas sempre se considerou, do ponto de vista da sua formação científica, como um produto de Manguinhos. São palavras dele. Casa que ele frequentou entre os 17 e 27 anos de idade, a partir da posição inicial do estagiário. 17 anos porque ele entrou na universidade com 16. Naquela época era possível isso. Por se tratar, na época, da instituição brasileira de pesquisa de maior prestígio internacional em ciências biomédicas, cresceu ele num ambiente de trabalho de pesquisa, povoado por cientistas, tanto brasileiros como estrangeiros, de reconhecida competência em patologia tropical. Acrescente que, em especial durante a iniciação, viveu inescapavelmente sob as influências e os altos padrões dos trabalhos do seu pai e do seu irmão. Começa aqui um ponto importante. Com base nesses simples dados da realidade, é lícito supor que em Manguinhos foi moldado seu perfil de pesquisador. Sou um produto de Manguinhos, nesse sentido. Uma tradição de ensino nas escolas superiores, e aí se incluía a escola onde Chagas se encontrava, voltava-se inteiramente para a teoria e ignorava o experimental, era gritante o contraste entre os ambientes de trabalho em Manguinhos e na faculdade. Ilustração expressiva dessa divergência é um relato deixado por Álvaro Osório de Almeida sobre o que lhe ocorreu em 1906 ao retornar de estágios financiados pela família dele em laboratórios de fisiologia no Instituto Pasteur, em Paris. Conseguiu se instalar, ainda que em condições precárias, no laboratório da cadeira de clínica propedêutica, acolhido por Miguel Couto mesmo, onde procurou iniciar o estudo de fermentos vegetais proteolíticos. Ao constatar que tanto o fornecimento do gás quanto da energia elétrica eram interrompidos de rotina às 16 horas, dirigiu-se ao diretor em busca da superação dessas dificuldades. Conta ele, isso eu tirei de um pequeno, de um opúsculo que a SBPC começou a publicar e infelizmente não deu continuidade. Eu vi os dois primeiros volumes só, em 1950. O primeiro do Álvaro Osório e o segundo do Henrique Rocha Lima. Então, abre aspas. Ouvi então, pela primeira vez, a resposta que eu veria repetida quase durante toda a minha vida. A faculdade de medicina não é feita para pesquisas. Isso deve ser feito em outro lugar. Fecha aspas. Tal resposta levou Álvaro Osório à dolorosa constatação, que deixaria escrita, ainda que não pronunciada então, abre aspas. Mas não havia outro lugar. Fecha aspas. Por isso, decidiu-se pela criação de um laboratório particular de fisiologia experimental que viria a ser muito frequentado por pesquisadores no porão da casa de seus pais. Hoje é impossível fazer isso. Cerca de 20 anos mais tarde, esse panorama não apresentava mudança significativa, a julgar pela reação de Chagas Filho, igualmente enfática, ao avaliar o reflexo das atividades de pesquisa e ensino sobre sua vida pessoal. Abre aspas. Enquanto que o curso médico básico é extremamente ruim, em Manguinhos encontrei um ambiente de ciência e de seriedade que me entusiasmou logo e que foi, creio, decisivo na minha formação. Portanto, eu acho que é razoável supor que ele seja um de Manguinhos. Vantagens do nome. Devido ao fato de ter seu pai como diretor do Instituto Oswaldo Cruz, de 1917 a 1934, recebeu Chagas Filho ali uma acolhida privilegiada. Sua convivência com o local iniciou-se bem cedo,
Desde criança circulava pelo Instituto, conduzido pelas mãos do pai ou de colaboradores. Tais circunstâncias lhe facilitaram o trânsito pelos laboratórios de Manguinhos quando estudante estagiário. Influiu também para que fosse nomeado para os quadros da instituição como assistente em 1932, logo após sua graduação em medicina. Em qualquer contexto, pensar em Carlos Chagas ao ouvir o nome de Carlos Chagas Filho seria absolutamente natural. Contudo, é necessário acrescentar que, desde antes do nascimento de Chagas Filho, Carlos Chagas já se tornara uma figura famosa no país e com projeção internacional, a tal ponto que carregar seu nome tornou-se uma tarefa terrível, entre aspas. Os ônus a suportar poderiam ser mínimos, variando desde o filho do Chagas, isso é importante ser chamado de o filho do Chagas, e vocês vão ver por quê, eu espero, até o Chaguinhas. Não era fácil chamar de Chaguinhas, ele não deixava não. Só aquelas pessoas que tinham intimidade suficiente para tratar o filho que tinham autorização para chamá-lo de Chaguinhas. As dificuldades maiores não se encontravam no nome. Ao contrário, seu nome de batismo muito viria a lhe ajudar na busca de alguns de seus objetivos no decurso de sua carreira. Anos depois, já na plenitude de seu desempenho, Chagas Filho viria a reconhecer tal circunstância ao criar a frase, essa que está aí. E eu não faria o que fiz se não tivesse o nome que tenho. Isso todos nós que trabalhamos no Instituto ouvimos Chagas pronunciar essa frase mais de uma vez. Agora vamos estudar a saída de Manguinhos, primeiro com influências e circunstâncias. Ao considerar os fatores que determinaram sua mudança da patologia tropical para a física biológica, é bem sabido que Chagas Filho, em verdadeiro ritornello, costumava atribuir influência central às conferências do professor Fauré-Fremier, no início da década de 1930, sobre cinética do desenvolvimento embrionário. Essa figura é muito, muito interessante, se não muito importante. Eu vou falar dela um pouco mais adiante. Já está ligado. Obrigado. Ao lado do professor, ao lado do professor do Colégio de France, o Fauré-Fremier era professor do Colégio de France. Viveu a vida inteira no Colégio de France. Ele morava em frente ao Colégio de France. Ele vivia no Colégio de France. Fora as ocasiões que ele viajava. Também aparece em seus depoimentos, documentos e declarações públicas, com frequências variáveis, o reconhecimento de duas outras influências. O curso de Miguel Osório de Almeida sobre tropismos e, ao fundo, a figura sempre presente, admirada e louvada de Carneiro Felipe, seu permanente orientador. Não haverá exagero em afirmar que Fauré-Fremier, que aí está na fotografia, incorpora a evolução do conhecimento da biologia no século XX, devido não só às suas apreciadas qualidades de professor, chefe de equipe, experimentador do Colégio de France, como principalmente devido à multiplicidade de métodos e técnicas de pesquisa que utilizou. Isso me impressionou muito, porque estamos falando do início do século XX. E, portanto, seu currículo e sua trajetória demonstram claramente a percepção dos fatos biológicos como fenômenos acessíveis à exploração inter e transdisciplinar. Portanto, não é de estranhar que sua área preferida fosse o estudo da morfogênese, suscetível a abordagens tão variadas como o comportamento, a regulação, os movimentos morfogenéticos, para citar apenas alguns dos numerosos conceitos, teorias e fenômenos fisiológicos de que Fauré lançou mão em seus trabalhos, tanto pela simples observação quanto pela experimentação. Fauré tinha plena consciência disso. Ao rever mais de meio século dedicado ao estudo de protozoários, ele identificou os caminhos que o levaram, abre aspas,
as fronteiras comuns à citologia e à química física, a embriologia e a bioquímica, a morfologia e a ecologia, a história natural e a evolução. Quer dizer, era um indivíduo que tinha uma capacidade fantástica e abrangência. Tamanha variedade foi devida à busca, no estudo da célula-vida, das respostas às questões decorrentes, abro aspas de novo, da sua unidade na sua diversidade, da complexidade estrutural em sua exiguidade espacial, da continuidade de seus caracteres pela sua multiplicação e sua evolução. Para a época, uma visão rara e amplíssima da biologia, bem capaz de fascinar iniciantes como Carlos Chagas Filho, à procura de um novo saber. Na encruzilhada da definição da sua vida como cientista, quando das visitas Forré a Manguinhos, Carlos Chagas teve o impacto daquela fascinação, sob a forma de uma original visão dos fenômenos biológicos. Agora, eu queria apenas fazer uma referência a essa fotografia. As fotografias podem ter histórias fantásticas. Essa aqui é um exemplo. E eu inclusive, vou fazer um pequeno artigo em que eu falarei dessa importância da fotografia, do registro dos acontecimentos, e eu vou colocar essa também no meio. Esse é o Forré Franier, e o Dr. Chagas está ao lado. Isso foi tirado em março de 1968. Eu estava atrás da câmera, e quem estava com a câmera era o Roberto Freire, que tinha sido professor, que tinha sido pesquisador aqui no Instituto de Biofísica, aqui não, lá na Praia Vermelha. Então, há várias coincidências fantásticas com essa fotografia. Então, quando nós tiramos essa fotografia, quando o Roberto tirou essa fotografia, depois me deu uma cópia, eu não sabia como era o nome desse senhor. E eu ouvia falar, então, do Forré Franier, que tinha sido muito importante em 1930. Então, essa fotografia, a história começa em 1930. Essa foto é de 1968. E depois eu fui redescobrir em 2007. Quer dizer, são 77 anos de abrangência dos fatos em torno dessa fotografia. Bem, ele realmente é uma figura fascinante, mas eu devo continuar. Várias outras influências, também fortuitas, foram recebidas e assimiladas, né? Seja de pesquisadores do Instituto, com os quais convivia, seja de maneira mais acentuada dos seus orientadores imediatos, chefes de laboratório. Foi o caso, para citar apenas mais um exemplo significativo, além do Miguel Osório e do Carneiro Felipe, do bacteriologista José da Costa Cruz, pioneiro entre nós no estudo de bacteriófagos, em consequência de seu estágio na Bélgica com Jules Dorday, que não era pouca coisa, apenas um prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1919, exatamente por causa dos bacteriófagos. Ainda estudante, Chagas Filho estagiou no laboratório de Costa Cruz durante 6 meses, depois do que recebeu dele o conselho de procurar Carneiro Felipe e se encaminhar para a físico-química, vista por ele como a ciência do futuro. O conselho foi bem explícito. Abre aspas. Eu acho que você deve estudar físico-química, que é a ciência biológica do futuro. Eu estou muito velho para isto. A bacteriologia, tal como ela existe hoje, é uma ciência morta. Se ela não trouxer uma contribuição da físico-química e da bioquímica, ela não vai mais continuar. Então, você que é moço, que eu acho que tem um grande futuro, você deve procurar o Carneiro Felipe. Fecha aspas. Conselho específico, muito incisivo e mesmo presciente, ao designar áreas de estudo ainda pouco associadas às disciplinas tradicionais das ciências biológicas, e para elas convocar a atenção de novos talentos. Isso eu acho uma história extraordinária, realmente, de perceber, né, essa mutação que ainda vai ocorrer. Devem ser levadas em conta evidências de que Chagas Filho
desde seus estágios no laboratório de Manguinhos e na 12ª Enfermaria do Hospital São Francisco, em paralelo com e devido às suas vivências, evoluiu pela introspecção e pela autoavaliação das atividades que desempenhava. Exemplo claro disso nos é dado pela imprevista reação que experimentou em face do trabalho em anatomia patológica. A obrigação, apesar de estafante, 15 ou mais autópsias por semana, não seria razão suficiente para desânimo. Ao constatar que algo de novo surgia em sua vida, o que predominou foi um componente de surpresa e desorientação. Abre aspas. Depois de 4 anos de anatomia patológica, meu espírito evoluiu para a ideia de que a observação morfológica não era suficiente. E aí aconteceu comigo uma coisa muito curiosa. Eu comecei a ficar cansado da morfologia. Eu comecei a achar que a morfologia não estava dando tudo que eu desejava. Eu queria ir um pouco além e não sabia como fazer. Fecha aspas. Influências poderosas são também reveladas em ocasiões que, por sua natureza, invocam uma concentração especial, como quando se dispôs a redigir o que chamou de Esboço de História do Instituto de Biofísica. Uma revelação de foro íntimo inesperada, embora não surpreendente diante das influências a que se encontrava submetido, surge quando Chagas Filho se indaga a respeito das notáveis carreiras científicas, tanto do pai como do irmão mais velho. O habitual relato reaparece. Abre aspas. Em 1930, uma conferência e um curso fizeram com que eu mudasse a orientação científica da minha vida. Fecha aspas. Aqui, porém, ele prossegue e é ampliado como a se completar. Abre aspas. É possível que tenham me influenciado nesse sentido a extraordinária obra que meu pai havia realizado e o fulgor fora do comum de meu irmão, que também era patologista tropical. A imagem do pai. A sequência temporal dos eventos relevantes mostra que as experiências adquiridas com os pesquisadores de Manguinhos entre 27 e 31, acrescidas do deslumbramento provocado por Fauré-Fremier por volta de 30, e das observações e sondagens da sua própria mente, entre 31 e 34, levaram Chagas Filho finalmente à percepção de que, caso permanecesse dedicado à patologia tropical, viria a se confrontar, mais cedo ou mais tarde, com 2 obras. Uma, na palavra dele, extraordinária, e a outra, na palavra dele, de fulgor fora do comum. Vale dizer, um conjunto praticamente insuperável. Com extrema cautela, Chagas Filho apresenta como hipótese a conclusão a que chegara, para não mostrá-la cruamente como uma causa direta de seu afastamento da tradição familiar de pesquisa. Evita assim que seus sentimentos se convertam em foco de desgosto ou decepção na família. Precisava talvez conhecer um pouco mais a família de Chagas para entender isso. Por outro lado, não seria concebível que Chagas ignorasse o vulto das obras de Chagas pai e de Evandro ao buscar perspectivas para seu futuro, em especial na definição do seu próprio campo de atuação. No mesmo documento, um pouco adiante, a confirmação esclarecedora, vista agora como o reconhecimento das suas limitações de frente ao pai e ao irmão. Abre aspas. Eu considerava que seria muito mais fácil para mim fazer uma carreira na faculdade do que no instituto. Essa repetição que eu fiz é um grifo que eu acrescentei. O texto reflete, na verdade, um exame cuidadoso da realidade na qual se encontrava inserido. A expressão muito mais fácil para mim dá lugar a múltiplas interpretações. De acordo com a compreensão mais imediata, seria ela vista como uma referência à menor dificuldade de ascensão numa carreira de ensino. A outra, menos explícita, envolveria um reconhecimento das suas limitações em patologia tropical e a consequente renúncia à
hercúlea tarefa de se ombrear as realizações de Chagas Pai e de Evandro. Além desses, há um outro aspecto a ser considerado. Ao reconhecer encantos insuspeitados em outros setores da ciência biomédica e ao considerar mais concretamente sua mudança de área de trabalho, o problema passava a se localizar não nos nomes idênticos, mas no eventual empecilho que esse fato constituiria para a sua própria carreira. Desse mal, Chagas Filho certamente padeceu, até que viesse a adquirir sua própria notoriedade. Carregar um nome notável traz consigo um ônus maior, a obrigação de não desmerecê-lo. A partir daquele momento, então, estaria clara para Chagas Filho a obrigação de fazer o possível para elevar seu próprio nome a alturas dignas daquelas alcançadas pelo pai e pelo irmão. Para atingir esse pretendido e até mesmo necessário reconhecimento, não seria absurdo imaginar que a experiência de enfrentar uma nova proposta em diferente disciplina bem poderia ser vista como um caminho de mais fácil percurso. Seja qual for a interpretação, Chagas Filho procura justificar o pressentido distanciamento tanto da especialidade quanto das inevitáveis confrontações diretas com seus antecessores famosos. O chamamento da universidade continha um encanto adicional. Cedo, também é reconhecido por Carlos Chagas Filho, e não encontrado em Manguinhos. O convívio com o ensino e uma jovem população de estudantes, a partir da qual poderia ser eventualmente constituída a futura equipe de trabalho. Ao ser indagado a respeito das razões de haver escolhido a universidade, Chagas Filho responde: porque eu queria ter alunos. Eu queria ter um pool de alunos para sair para pesquisa. De acordo com a atual classificação de cursos, Manguinho não era uma escola de graduação, mas sim de especialização e aperfeiçoamento, cujo curso, de 2 anos de duração, tinha um número de alunos limitado a 20, em geral graduados. E também um outro fato interessante para reforçar o que eu acabo de dizer, que é uma entrevista que foi colhida pelo CPDOC, e em que os entrevistadores, em certo momento, perguntaram: mas por que pesquisa na universidade? E ele explicava, né, e as pessoas insistiam: mas tem um instituto independente, não seria a mesma coisa? Se tivesse um instituto de biofísica independente, não era a mesma coisa? Eu falei assim. E disse: não é a mesma coisa, não, é diferente. E afinal o entrevistador perguntou: mas qual é a diferença entre um instituto independente fazendo pesquisa e um instituto da universidade fazendo pesquisa? Ele respondeu: o aluno. Eu achei genial. Bom, agora o contexto científico, isso para colocar a importância que tinha na época a fisicoquímica. Van 't Hoff, Arrhenius e Ostwald são considerados os criadores, a partir da química clássica, da nova disciplina da fisicoquímica. Além de sistematizar os conhecimentos devidos aos seus predecessores, esse pequeno grupo desenvolveu técnicas e conceitos novos que permitiram o aparecimento de novas pesquisas. Criaram novos laboratórios e uma revista especializada em alemão, o Zeitschrift für Physikalische Chemie, a revista de fisicoquímica. Como iniciador do movimento, Ostwald pretendia que a química no final do século XIX se aproximasse mais da física, tendo em vista que a física, mas não a química, havia atingido o estágio de formulação das leis às quais os fenômenos estão sujeitos. Para isso seria necessário convencer os químicos de que sua disciplina deveria suplantar as divisões internas, química e orgânica e inorgânica, por exemplo, sem abandonar as particularidades de cada uma, o que poderia ser alcançado se as reações, e não as espécies que delas participam, se tornassem objeto de estudo. Foi realmente uma guinada fantástica.
pessoal se dedicou ao estudo dos princípios que governam a catálise química, aquilo rapidamente, e a velocidade e o equilíbrio das reações. Os resultados que obtivera cresceram em importância com os achados de Van 't Hoff e de Arrhenius. O primeiro, Van 't Hoff, ao estabelecer as leis da dinâmica química e da pressão osmótica. O segundo, Arrhenius, ao criar a teoria da dissociação eletrolítica das soluções. Tudo isso é banal para qualquer dos estudantes aqui presentes, mas na época foi realmente fantástico. A comprovação do sucesso e do objetivo de criar a nova disciplina de físico-química está implícita não só na concessão do Prêmio Nobel de Química a cada um deles. No espaço de 9 anos, os 3 ganharam o Prêmio Nobel: o Van 't Hoff em 1901, Arrhenius em 1903 e Ostwald em 1909. Como também na imediata difusão e expansão das novas teorias incorporadas pelo mundo científico. Também de relevância para a presente posição é a apreciação do estado da arte na Europa, né? O estado da arte nos anos 30. Para isso, é indispensável chamar a atenção para a criação em Paris, em 1927, do Instituto de Biologia Físico-Química, Instituto de Biologia Físico-Química, o IBPC, por iniciativa do barão Edmond de Rothschild, com a ajuda do físico Jean Perrin, Prêmio Nobel de Física de 1926. O projeto do barão de Rothschild consistia na criação de um novo instituto de pesquisa para o estudo, em caráter pluridisciplinar, dos mecanismos da vida. É realmente um salto magnífico, né? O Instituto iniciou suas atividades em 1931, com equipamentos e oficinas de mecânica, eletricidade, vidraria, que cruciais para o desenvolvimento de novas tecnologias. Para o presente trabalho, é suficiente assinalar a presença no segundo andar dos serviços de citologia experimental e de biofísica, dirigidos respectivamente por quem? Fourier e René Vauclair, por personagens presentes nas imprevistas mudanças da trajetória científica de Chagas Filho. O Vauclair tem uma placa aí aqui nesse auditório. Portanto, o que não significa pouca coisa. Portanto, no período 30-34, dentro do qual se delineia o futuro de Chagas Filho, já se encontram no panorama científico europeu, de um lado, a disciplina da físico-química, assentada em bases firmes, e de outro, o conceito de pesquisas multidisciplinares, associado à concentração de esforços no entendimento das leis que regem o fenômeno da vida, que atingiria seu apogeu após a Segunda Grande Guerra. Junto ao IBPC, Chagas Filho pôde colher impressões e dados que ampliaram seu horizonte científico, entre os quais sobressaiu a percepção de que o laboratório de física biológica, que cedo viria a chefiar, carecia de equipamentos mais modernos e mais adequados para o ensino e para a pesquisa. O Luiz Martins Ferreira, numa entrevista que eu fiz com ele, também ressaltou esse fato. E que os fenômenos da vida se encontravam realmente acessíveis à investigação pela físico-química. Lembre-se que essa viagem do professor Chagas para visitar o IBPC, que começaram em 31, foi feita em 1937, em 38. Final de 37 e início de 38. Portanto, realmente, hoje diria que era na crista da onda, né? Os dados até aqui mencionados demonstram que as novas disciplinas que despontavam na Europa para o estudo integrado dos mecanismos da vida, durante a década de 30, não eram desconhecidas dos pesquisadores de Manila. Um dado adicional mostra uma semelhança entre os laboratórios europeus e os brasileiros: a criação de instituições científicas independentes da universidade. Havia razões distintas para isso em cada caso particular. O objetivo do IBPC, o Instituto do Fourier e do Vauclair, foi o de associar no mesmo estudo diferentes disciplinas científicas. Em contraste com aquele panorama, em movimentos de sentido oposto a ele,
Surgem entre nós, ainda na década de 30, no Rio de Janeiro, o interesse de Carlos Chagas Filho e de Anísio Teixeira. E em São Paulo, a iniciativa do Grupo Mesquita do Estado de São Paulo, todos pioneiros da implantação da pesquisa científica na Universidade Brasileira. Então, eu acho que isso é um dado muito relevante a mencionar. Agora, como tudo veio tarde aqui, não é? Em 1920, primeiro a universidade, depois desse tempo todo, ainda tinha que batalhar para fazer pesquisa. Bom, então aqui está o oposto do que se pregava, que é essa frase que vocês conhecem, que está escrita ali na porta. Na literatura especializada, é consensual a noção de que a pesquisa científica no Brasil somente passou a figurar como atividade corrente da universidade com a fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em 1934. E, sem pretender negar a existência no país de atividade de pesquisa anteriormente à criação da universidade, nosso interesse maior aqui, devido à sua importância, tanto para a vida acadêmica quanto para a maior qualidade do ensino, reside aqui na crucial associação ensino-pesquisa, um dos pontos-chave do pensamento de Chagas Filho, como veremos adiante. Sob tal ótica, o exame da bem-sucedida criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP ressalta, sem dúvida, seu caráter pioneiro, abre aspas, tendo como fulcro a díade inscindível de ensino e pesquisa, fecha aspas. Isso é uma citação que eu faço do Miguel Reale, um dos participantes do movimento da criação da USP. As poucas tentativas de estabelecimento de universidade no país, anteriormente à USP, tanto do Paraná, de Vila Curta, em 1912, quanto do Rio de Janeiro, em 1920, uma criação absolutamente imprópria, e as de Minas Gerais, em 27, não davam relevância à pesquisa científica. Agora, analisar apenas a transferência de Manguinhos para a Faculdade de Medicina não destaca um sentido maior subjacente a esse movimento na vida de Carlos Chagas Filho. Importa mais alinhar as imprevistas influências recebidas, umas após outra, ao longo de sua passagem por Manguinhos, aspecto inalienável da narrativa histórica. Mais significativo será assinalar que, em meio a essa multiplicidade de acontecimentos, a semente da radical decisão já poderia ter sido lançada em seu espírito entre 1932, imediatamente após sua graduação em Medicina, em 31, a 37, que é o ano que ele realiza o concurso para catedrático. Chagas Filho era então assistente de Física Biológica, ao mesmo tempo que técnico de Manguinhos. Diz ele, foi entre 32 e 37, período em que, no vai e vem cotidiano, vivi entre o então chamado Pavilhão da Quinina, no Instituto Oswaldo Cruz, e as salas de aula da Praia Vermelha, que se arraigou no meu espírito o conceito de que a universidade é uma instituição de pesquisa e porque ensina pesquisa. Esse conceito contribuiria para determinar a transferência de Chagas Filho para a universidade, mais exatamente para a cadeira de Física Biológica. O processo se superpõe no tempo, aí está na projeção, com a fundação da USP, em 25 de janeiro de 34, uma vez que data de 12 de março de 34 a transferência de Chagas Filho para a Física Biológica. Contudo, há sinais precoces de manifestações com viés semelhantes por parte de Chagas Filho, ainda estudante de medicina, originados do curso de Medicina Tropical, direcionado por Chagas pai em 1930, no qual o ensino se mesclava com pesquisa de forma inédita no curso de Medicina. Havia sido essa a profissão de fé proclamada por seu pai, ao tomar posse daquela cadeira em 1928 e repetida por Chagas Filho em 1937, igualmente em seu discurso de posse como catedrático de Física Biológica.
aqui tem uma sutileza que eu acho muito importante, que eu vou mencionar depois a respeito dela. É o seguinte, o Dr. Chagas, pai, ele dizia o seguinte, ele dizia que não é fundamental, ou não sei de qual a citação, mas é qualquer coisa assim que não é indispensável que o ensino se faça com pesquisa. Mas se o professor for pesquisador, tanto melhor, porque aí poderá introduzir novos conceitos, etc., e acompanhar a evolução das coisas. Bem, e em 1937, o Chagas, vejam bem, tomando posse numa instituição absolutamente avessa à pesquisa, como eu citei como exemplo do Osório, ele foi de uma astúcia fora do comum, eu acho. Então, imaginem uma congregação daquelas com a totalidade de seus membros com mais de 50 anos de idade e às vezes mais de 50 anos de trabalho, e que se mantinham numa posição contra a realização de pesquisa na universidade. Então, o que deve ter pensado o seu pai, Cristina? O que deve ter pensado? Eu agora estou imaginando que ele teria pensado o seguinte: eu aqui chego com 27 anos, então essa criança vai começar a enfrentar imediatamente os barões da Faculdade de Medicina. Então, isso foi um recurso que ele encontrou, que eu achei muito hábil mesmo, em vez de falar, ele falou o que tinha que falar, mas em vez de falar pela sua própria voz, ele falou pela voz do pai, que tomou emprestado. De modo que ninguém ia reclamar do Carlos Chagas para naquele momento, eu acho. Então, esse conceito, eu volto a isso mais tarde, esse conceito contribuiria para determinar a transferência de Chagas Filho para a universidade, mais exatamente para a física biológica. Muito bem. Mas, contudo, o conceito de que o ensino resulta da pesquisa, de tamanha importância para a determinação da carreira de Chagas Filho, depois de ser adotado como seu provérbio pessoal, viria a se tornar institucional anos mais tarde, a ser escolhido para servir de emblema ao Instituto de Biofísica. Essa definição da universidade passou por um longo período de maturação, necessário para que chegasse a dominar o pensamento e a ação de Chagas Filho. Ela somente foi pronunciada em público em setembro de 1955, durante a segunda Conferência Geral das Universidades, realizada em Istambul, na Turquia. Aqui eu estou lendo um original que eu escrevi, mas uma pesquisa mais aprofundada mostrou que ele já tinha essa ideia e tinha expressado esse sentimento com essa frase, através dessa mesma frase, em 1952. Então, foi bem antes, né? Um artigo que eu encontrei que é intitulado Reflexões sobre a atividade da pesquisa científica no Brasil. É a Ciência e Cultura, 1952. No entanto, desde os primeiros passos após a obtenção da Cátedra de Física Biológica, sua atuação pode ser vista como subordinada a esse anexim. Anexim é um sinônimo de máxima, provérbio, mote, refrão. Tal como Chagas Filho costumava designar a máxima que criou. Meu anexim, dizia ele. Bem, aqui, esse aluno como referencial é apenas para que eu não esquecesse de citar aquela passagem da entrevista do Cederdoc, em que ele dizia a importância do aluno. O anúncio da mudança, por si só, não poderia encontrar boa repercussão em Manguinhos, instituição polarizada em torno de seu destacado papel na produção científica e descrente da atividade similar na universidade de então, tendo em vista a ausência de sinais indicativos de sua existência. A partir dessa visão, a oposição à ideia chegava à intolerância, como foi o caso de Evandro, que considerava impensável a pesquisa na faculdade. Para Evandro, o irmão estaria, na prática, renunciando à pesquisa, ao optar pela Cátedra de Física Biológica,
Na aparência ele tinha toda a razão. Não só por isso, mas como resultado do profundo e mútuo afeto fraternal que nutriam, Evandro procurou insistentemente levar o irmão a desistir da ideia. Esse afeto me foi muito bem descrito pela dona Ná, a viúva do Dr. Chagas. A tal ponto chegou a resistência de Evandro, que por ter sido ele o responsável pelo encaminhamento à administração do documento pelo qual Chagas Filho declarava sua opção pelo cargo de catedrático, atendendo à extinção da acumulação de cargos no Serviço Público Federal, estabelecida pela Constituição de 1977, relutou em fazê-lo até o derradeiro prazo. O derradeiro prazo era 31 de dezembro de 37. Ele apresentou no dia 29, eu acho que era uma sexta-feira, 29 de dezembro de 37. Quer dizer, e nesse intervalo choveram telegramas e telefonemas, etc., para demover o Chagas Filho da sua decisão. Chagas Filho demonstrou, então, uma admirável firmeza de intenções, sem se deixar alcançar pelas críticas à sua escolha. Como explicar tal segurança? Se não pela percepção intuitiva de que imprevistos lhe haviam oferecido a oportunidade ideal para buscar a realização da obra que poderia levá-lo a alturas similares àquelas atingidas por Chagas pai e por Evandro. Essa ponderação torna-se mais plausível quando levamos em conta que uma das facetas mais marcantes da vida de Chagas Filho foi a de não desperdiçar as oportunidades que lhe surgiam, por mais inadequadas que pudessem parecer ao observador externo. Apesar de tudo, não lhe era obviamente possível garantir que fizera a escolha acertada. Bonde essas suas palavras, abre aspas, sobretudo, uma grande dúvida negociava ao partir de Manguinhos. Poderia eu levar para meus novos horizontes o espírito de Oswaldo Cruz e de Carlos Chagas e implantar na universidade a pesquisa científica? Ponto de interrogação. Fecha aspas. A transformação pretendida implicava num projeto audacioso, de alto risco, qual seja o de tentar mudar os conceitos que pautavam os caminhos de uma faculdade tradicional embasada no sólido prestígio social. As pessoas vinham ser professores na Faculdade Nacional de Medicina porque poderiam colocar no topo do seu receituário professor da Faculdade Nacional de Medicina, que tinha um curso social fantástico. Bem, talvez por haver percebido essas dificuldades, Chagas Filho tivesse marcado sua conduta nos primeiros tempos como catedrático com um trabalho silencioso, sem alarde, mas de crescente eficiência, o que foi de importância fundamental para o seu sucesso, tendo em vista o ambiente hostil ao seu redor. Em 1887, ao reexaminar o trabalho realizado, confessa que poderia dizer, abre aspas, até com certa jactância, quem iniciou a pesquisa na universidade fui eu. Nunca se pesquisou, não. É engraçado. Nunca se pesquisou antes da universidade. É trágico. Chagas Filho julgava que a expressão máxima de suas realizações teria sido a superação da ameaçadora sombra da figura paterna, o que confirma suposições levantadas no presente trabalho. Tanto é assim que, ao relembrar em 1988 o discurso de posse de seu pai como catedrático da Faculdade de Medicina, sentiu-se à vontade para dizer, aliás, eu fui além dele. Eu fui além dele. Porque eu sempre
sustento que não pode haver ensino sem pesquisa. Lembre-se que o pai dele dizia, pode ser melhor, etc. Mas ele diz, não pode haver ensino sem pesquisa. Uma universidade só pode ser uma universidade. Só pode ensinar. E só pode prestar serviço de qualquer natureza se houver pesquisa. E cumprimentou o fim da Europa. Em 1938 já estava com uma missão mais ampla, que era a de colocar a ciência brasileira no nível dos métodos modernos que eu tinha visto lá, alcançados e até ultrapassados os objetivos. De acordo com o seu julgamento pessoal, cabe o exorcismo das ameaças lançadas sobre a imaginação de Chagas Filho pelas figuras, ainda que muito amadas, Chagas Pai e Evandro. Está na hora de parar. A busca de uma resposta precisa à pergunta formulada no início desse trabalho resultou, como viram, na exposição acidente fisiológico. Acidente fisiológico. Obrigado. Resultou na exposição de um sistema complexo de contingências, integrado por fatores de variadas origens, que incidem sobre o problema da profunda alteração de rumo na apenas incipiente carreira de Chagas Filho. Nada, contudo, que possa ser considerado surpreendente, se lembrarmos que a história é uma narrativa recheada de peripécias, na qual os resultados presentes derivam de, abre aspas, longas cadeias de situações antecedentes imprevisíveis. Essa citação é de um dos meus gurus, o Stephen Jay Gould, de 1994. Uma vez que nos é possível examinar a situação a posteriori, com benefício do conhecimento do seu desdobramento, creio que a questão crítica tenha sido aquela que Carlos Chagas Filho enfrentou precocemente em sua evolução como pesquisador. Como encontrar um lugar ao sol, tendo em vista as figuras altamente prestigiadas do pai e do irmão? A saída que afinal se impôs como a mais viável, ainda que carregada de óbvias implicações afetivas, pois atingia a intimidade do seu núcleo familiar, foi o afastamento, a migração para outros horizontes. Mais do que isso, prevaleceu o surgimento imprevisto de uma nova e diferente tarefa, de grandeza talvez semelhante à de seus antecessores. Agora era tempo de se preparar para desenvolver o encanto por uma nova disciplina, com fé no futuro, como ele dizia, a fé intencional com que procurei introduzir a pesquisa em minha cátedra da data de 1956. Eu quero agradecer o apoio que tive para fazer esse trabalho, que continua, o Paulo Gadelha, o interesse permanente da dona Ana Chagas, que é falecida, a colaboração de Francisco dos Santos Lourenço e sua equipe, Daniela Passos, Marcos Teixeira Mendonça, Tiago Gonçalves, membros do projeto Carlos Chagas Filho, do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz. São todos meus amigos em todos os momentos. Muito obrigado.
chorando. Agradecer demais a sua apresentação. Perguntas? Gostaria de abrir a palavra para comentários. Darcy, eu tenho uma curiosidade em saber em que época dessa história que você acabou de apresentar entrou o Por Aqui. É fácil. Essa foi a resposta que o Chagas Filho teve para uma primeira pergunta, que era quando ele entrou como catedrático, em 1930, final de 37 e início de 38. Então, o problema dele é o seguinte: pode ser o meu modelo. A equipe era o primeiro, constituir uma equipe, e segundo, ter um problema. E a ideia dele foi sempre essa. Ter um modelo nacional para estudar com os métodos mais modernos possíveis, mas ter um modelo nacional. Ele pensou, em primeiro lugar, na preguiça. Mas chegou a existir uma preguiça lá na Praia Vermelha que ficava comendo folhas de umbaúba no fundo do laboratório do Orixim de Leão. Eu conheci essa preguiça, mas depois ela é um animal de aspecto e hábitos muito agressivos, de modo que isso foi posto de lado em favor do Por Aqui, cuja descarga a gente se isola com uma luva de borracha. Mas foi já desde o início ele pensava já no Por Aqui. Meu Jorge, antes de mais nada eu queria te agradecer por tudo que você fez e faz com o papai. Aliás, eu chamo Darcy de meu brode, porque papai dizia, meu brode de brother, que papai dizia, eu tenho 4 filhas únicas, é verdade. Mas ele não tinha um filho único. E teve você. Graças a Deus. E agora, por falar também do Por Aqui, vocês não podem saber, mas eu sou psicanalista. Aí, eu sempre falei até com o Darcy também, que eu acho que papai teve uma força que provinha de vovô e de tio Evandro, mas também de vovó Chagas, que fez com que ele encontrasse o que se chama em psicanálise, o Winnicott chamava de espaço transicional, que é uma coisa que vem profundamente do profundo do ser, do eu sou, e não digo, faço, etc, mas sou, e o mundo externo. Então, é como se ele tivesse encontrado um medium, porque ele era muito brasileiro. Ele via a bandeira brasileira e chorava. O hino brasileiro, ele pegava e caía em prantos com o hino brasileiro. Então, ele era tão brasileiro, aquilo era tão foro íntimo dele, e também foro íntimo, não propriamente herdado, mas possibilitado, deram a ele, vovô